Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexão Teológica, o meu, o seu, o nosso podcast de teologia de forma leve e profunda. Eu estou aqui simplesmente, a produção pode colocar aí uma música de Charlie Brown Jr., de um pastor que é skatista. Ele começou a ser skatista desde 1975. Vai aparecer um monte de foto aqui. Eu quero que você tente identificar quem que é esse pastor. Eu achei demais saber disso. Estou simplesmente com o professor William, pastor William, nosso diretor da teológica. E aí, pastor, como assim, skatista? Ah, porque o skate é maravilhoso, né? Sensacional. Quem anda, quando era criança, eu jogava bola, né? Joguei fazendo treinamento lá em Ribeirão Pires, né? E gostava de jogar bola, mas o dia que eu vi o skate na frente, eu não quis saber Uau! mais de futebol, mais de nada. E aí, Raíssa Leal é boa mesmo ou é só Não, mídia? ela é excelente, é fera mesmo. Manda muito, né? Essa nova geração, né? Anda demais. Que legal. Essa é uma curiosidade sobre o senhor, mas quem é você? De onde que veio? Como que veio parar a teológica? Como que veio ser diretor? Explica pra gente, por favor. Essa é uma longa jornada. Bom, eu não sou natural de São Paulo, nasci no Tatuapé, né? E a minha infância mais foi em Ribeirão Pires, né? Onde eu aprendi a andar de skate, né? E também a minha família vem, uma parte da minha família presbiteriana, outra parte batista, né? Ah, dos bisavós, avós, etc, né? Então minha infância foi muito boa lá em Ribeirão Pires, uma infância simples, mas assim cheia de lembranças e memórias assim maravilhosas, assim. É, muito feliz. A lembrança que eu tenho da minha infância é muito feliz. Aí nós mudamos para Bauru, né, no interior de São Paulo, por conta de trabalho. E aí a minha adolescência já foi mais conturbada. Foi uma adolescência meio Sério? de... que já foi. Mas também regada a muito skate rock and roll. Ai, muito É. bom, legal. E tinha banda de rock também e tal. Mas O senhor aí tinha banda de rock? tinha. Que Não era para legal, como falar, mas eu falei. chamava? Como Tinha chamava? uma banda que chamava Luto 70. Ele só Nossa! tocava cover, né? E as músicas desses conjuntos de rock aí dos anos 70. Né? Mas o bom filho a casa retorna, né? Então, Deus me alcançou em 21 de junho de 1992. Em 92 eu ia completar aniversário, né? 22 anos. E aí, depois de, assim, muitas coisas boas que eu tenho saudade, mas muitas coisas que foram gravíssimas, assim, para mim não foi bom emocionalmente e espiritualmente, que me levou, assim, num caminho de morte, não um caminho de vida. Então, em 92 começa uma nova vida, né? Uhum. E aí foi o caminho que Deus trilhou, né? Eu tinha um desejo muito grande de fazer a faculdade de arquitetura, né? Eu gostava, amava Arquitetura! arquitetura. Os alunos da Unesp iam lá tirar xerox com a gente na loja que tinha Olha! lá. E eu tirava Le Corbusier, Nina Bourbaid, todo o material que tinha eu já, né, gostava. E também gostava muito de música. Então eu ficava pensando, vou fazer música ou vou fazer arquitetura? Aham. Mas vinha um versículo no meu coração, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aonde tinha esse xerox, em cima tinha um prédio de frente, funcionava a Faculdade Batista, Teológica Batista, a FATEL, lá de Bauru, né? Uhum. Os alunos desciam para tirar material comigo, etc e tal. E aí eu fui conhecendo o grego, o hebraico, Aham. teologia sistemática, e me achei interessante, né? E tinha que tomar uma decisão. E eu falei, se o senhor quiser que eu faça arquitetura depois, ou música, né? Mas eu estou entendendo que Deus estava me chamando de fato, assim, muito forte no meu coração para fazer teologia. E eu fui fazer Uhum. teologia, né? Sem casado, fazendo teologia. Depois que eu falei para o meu pastor que eu estava fazendo teologia, ele nem sabia. Olha. É. E aí foi, assim, ajudando na igreja, ah, nas coisas que precisavam fazer, parte de louvor, congregação. Então foi uma experiência interna ali na igreja, mas ao mesmo tempo um coração muito voltado para missões, sempre amei missões. E minha ideia não era ser pastor, eu nunca quis ser pastor, Uhum. queria ser missionário.
E Deus abriu as portas, foi ser missionário através da missão World Horizons, que é conhecida no Brasil como a missão Monte Verde, né? Hum. Hoje, né, a sede está lá hoje são 2 grupos, mas o que ficou lá na cidade de Monte Verde, Minas Gerais, né? Pastor Davi Botelho. Nós fomos para um treinamento, eu já era pastor da denominação batista, né? Fui conciliado em 98, mas participando desse projeto chamava Projeto Radical, foi o primeiro projeto radical que teve no Brasil. Então, foi um tempo de treinamento no Paraguai, depois fui para o Nordeste do Brasil, depois para a Inglaterra, no país de Que Gales, legal. ficamos lá estudando inglês, aprendendo. Depois fui para a Turquia, fiquei 1 ano e meio lá trabalhando também. Depois fomos para a Grécia, e aí concluiu esse espaço de 4 anos de treinamento. Voltei para terminar a teologia, que faltavam algumas matérias, então tinha feito o curso de bacharel em estudos interculturais, depois o curso de teologia. E foi sem eu perceber, ao mesmo tempo que estava a vida de missões, indo para a vida acadêmica. Aí fui Uhum. fazer pedagogia, com habilitação em letras, pós-graduação em docência do ensino religioso, mestrado em teologia e, recentemente, doutorado em letras, né? Então, foi uma vida acadêmica ao lado da experiência de missões, sempre amando o povo grego, trabalhando com o povo grego, que eu amo, comunidade grega. Missões, eu soube que o senhor já rodou o mundo, assim, né, muitos lugares. Para quais lugares o senhor foi, assim? Então, através de um programa, junto com a missão Horizontes, né, World Horizon, nós fomos, primeiramente aqui no Brasil, em Monte Verde, depois nós fomos para o Nordeste do Brasil, fui para o Paraguai, Ó. nós temos um tempo lá no Paraguai, depois para a Inglaterra, o país de Gales, para a Turquia, ficamos 1 ano e meio na Turquia, Nossa, depois para a Turquia. Grécia, voltei para o Brasil, depois fui para a Grécia de novo, então, sempre trabalhando com o povo grego, que eu amo o povo grego, né, continuo amando até hoje. Aham. Então, uma experiência aí em missões aí. Nossa, enorme, um currículo aí, né, muito bom. Mas deixa eu fazer uma curiosidade que agora eu fiquei, o senhor ouve rock and roll até hoje? Olha, eu ouço sim, seletivo, né. Seletivo, A sim. letra da música me importa muito, né, mas, eu tenho muitos sons, assim, Uhum. eu sou muito eclético, eu ouço Sim, de tudo, não ouço só rock and roll, ouço jazz, blues, eu gosto de sim. boa música, música de Boa, qualidade, né, legal. e música de qualidade me traz paz, junto com Uhum. Deus, eu sinto feliz, né, não tenho essa coisa, tem que ser, eu sei que tem muita gente que fala: "Tem que ser música evangélica", né. Eu não vejo assim, né, eu vejo a graça comum operando e a música evangélica também tem que ser de qualidade. Tem muita música É, evangélica que eu ouço e não é, traz muita alegria não, é mas a boa me verdade. traz alegria. Eu perguntei isso porque eu também gosto muito de rock and roll, as pessoas não imaginam, mas eu ouço Peter quase que Frampton. cotidianamente. Sou fã de Linkin Park, é mais novo, né, Ah, uma banda agora um pouco mais nova, né, mas enfim, é outra indo geração. é outra geração. Mas, vindo para a questão do seu currículo mesmo, eu queria, assim, perguntar uma pergunta que eu acho que muita gente passa a pensar. Quando a gente pensa em teologia, muitas das vezes é uma coisa muito distante, assim. Mas o que é realmente teologia? É, essa é uma pergunta importante. É simples, mas é importante. Por quê? Se você for olhar do ponto de vista da etimologia, vai pensar, theos, logos, né, o Uhum. estudo de Deus. Mas a teologia, ninguém estuda Deus. Deus é transcendente, ele é imanente, mas é transcendente. Você não coloca, Deus não é um objeto de pesquisa que você coloca ali e você vai analisar. É. As ciências da religião estudam o fenômeno religioso. Então, o que a teologia vai estudar? A teologia estuda a manifestação de Deus na história, aquilo que Deus deu a conhecer, a sua revelação. O registro da sua revelação, que é a palavra de Deus e os atos de Deus na história. Uhum. Então, a teologia, ela vai estudar, aí você tem que ver a teologia em que direção religiosa. Então, a teologia cristã, que é a teologia tradicional, né, independente de ser católica, protestante, mas a teologia cristã vai estudar as escrituras, vai estudar a igreja, né, a história da igreja. São inúmeras disciplinas. Então, você tem Uhum. aí
a dogmática, a teologia sistemática, as doutrinas que têm a ver com a parte da linguística, o grego, o hebraico, Uhum. exegese, e é muito interessante. E Uhum. tem muitas outras matérias de cunho prático, você tem a teologia prática também, que aí entra a questão do aconselhamento, a teologia pastoral Uhum. e E dessas missões. teologias, o que o senhor mais gosta, assim? A minha área sempre foi a questão da linguística, né, eu amo tudo aquilo que está envolvido com a linguística. Pela experiência missionária, né, do Uhum. aprendizado de idiomas, tudo isso, né, mas Quantas línguas o senhor fala? Quantas línguas o senhor fala? eu estou querendo descobrir qual que é a língua que eu consigo falar realmente. É uma brincadeira, mas eu amo muito o grego, falo o grego, graças a Deus, fluentemente, né, Que inglês, legal. espanhol, né, o francês um pouco mais, leio fluentemente em francês, italiano, essas línguas normais e básicas. E o É, turco também. normais e É, básicas para o senhor, né, pra gente. é. Então, muito legal. E falando agora da teológica, como é que a teológica funciona? Tem a parte que é presencial, tem a parte que é AD, como é que funciona esses 2 lados? A teológica, ela hoje, ela está atuando em várias modalidades. Isso é muito interessante, porque de repente quem nos ouve aí, eu quero estudar teologia, mas eu não sei se eu me enquadraria nesse formato. Tá? Então nós temos várias modalidades. Nós temos o presencial, o EAD, o híbrido e o síncrono. Então, o que, que é isso? Né? Então, presencial, ensino normal, né? O aluno vai lá, tem as aulas com a gente. Então, nós temos aí hoje, juntando a nossa bacharel em teologia presencial, o curso que nós temos que atua nas igrejas, né, e nos polos, que é o CPL, curso de capacitação para professores e líderes, e também nós temos o curso livre, nós temos lá em Campinas. Uhum. Então, juntando isso aí, nós temos aí mais de 220 alunos na modalidade presencial. Nós temos a modalidade EAD, onde os cursos de pós-graduação reconhecidos pelo MEC. Então, nós temos vários cursos. Então, esse curso de pós-graduação e curso de graduação, EAD, então, o aluno estuda, as matérias são gravadas, estuda à distância, em qualquer lugar. Nós temos alunos de vários lugares do Brasil estudando na Uhum. modalidade EAD, tanto bacharel quanto pós-graduação. Mas nós temos cursos síncronos, onde o professor é EAD, mas o professor está dando aula Uhum. ali Sim, sim. simultaneamente, né, com os alunos. Né? Então, essa é outra modalidade. E tem o curso híbrido, que acontece, parte das disciplinas são online e parte Uhum. das disciplinas também são presenciais. E Legal. o leque de cursos é amplo. E como que funciona, assim, essa dinâmica do aluno e do professor? O aluno tem acesso ao professor, tem algum tutor, tem um programa de tutoria, como é que é? Sim, bom, evidentemente no presencial é direto lá com o Sim. professor, né, e é apaixonante. Uhum. Uma das coisas além do skate, a coisa que eu mais amo é dar aula. Eu, assim, e os professores da teológica, de um modo geral, eles são não somente profundos conhecedores das suas disciplinas, mas eles amam dar aula, são apaixonados pelos alunos, pelo dar aula. E, assim, Uhum. a gente vê os professores saindo da sala de aula com aquela felicidade, Ah, que os especial, alunos. É sim. diferente, é um diferencial que nós temos lá na teológica, né? Uhum. É um prazer, assim, há um esmero por parte dos professores em preparar o material, em transmitir aquele material. E nós vemos também que os alunos da teológica, eles têm um diferencial. Evidentemente, né, que estou falando aqui nesse momento específico mais do presencial, mas também no EAD. Qual é esse diferencial? Nós temos alunos assim críticos que já estudaram bastante teologia por conta própria e quando vão chegar na teológica, então eles chegam com Uhum. muitas perguntas Sim. interessantíssimas, eles são assim sensacionais, né? Então, mas também tem a mediação através da tutoria, nossos tutores, né? Temos lá o Vitor que cuida de toda essa parte, o Jorge. Então, todas as dúvidas, além das aulas que os alunos assistem, né, online, eles têm acesso até todos os nossos colaboradores, né, a parte de secretaria, Uhum. tutoria, os professores quando são orientadores dos alunos, tudo isso. Então, Uhum. o aluno é muito bem assessorado. Ai, que Eu legal, sou que suspeito em legal. falar, mas são mesmo. Que legal. Não, isso é muito importante, né, ter alguém caminhando com você durante a jornada de estudos, né. Aham. E se a gente for falar, assim, de populações mais de baixa renda, tem algum programa que inclua mais essas pessoas que queiram estudar teologia, mas não tem muita grana? Tem. Essa é uma área que, assim, desde que
Isso já existia na história da Teológica, mas a partir do momento que nós assumimos a gestão da Teológica, né, nosso diretor-geral, né, o diretor Alípio, a Cássio Coutinho, eu como diretor acadêmico, nós entendemos que essa era uma área que nós tínhamos que ter muito zelo, cuidado. A faculdade disponibiliza, faz parte do SEBAS, então nós temos as bolsas que são concedidas. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 120 alunos que recebem bolsa. Uau! Isso, e também as bolsas que nós, enquanto instituição, disponibilizamos por conta própria para os alunos. Então você tem as bolsas de 100%, bolsa de 30%, 50%, né? Aí nós Muito trabalhamos bom. com alguns critérios para que as bolsas cheguem de fato para aqueles que precisam, né? Sim. Para que haja uma justiça aí social e que esses alunos sejam acolhidos. Só assim, um detalhe, ontem mesmo nós fizemos a colação de grau e no final o aluno que terminou a conclusão desses 4 anos fazendo a colação de grau, ele emocionado dando testemunho: olha, no primeiro semestre eu paguei, eu só consegui continuar por a bolsa que vocês me deram. Que E eu legal. termino isso hoje, né? Ele é de Minas Gerais, agradecendo a faculdade por ter Nossa, recebido a bolsa. que demais, que demais. Isso é muito, muito importante mesmo, né, para o nosso país tão desigual. Agora, eu fiquei sabendo, acho que todo mundo está sabendo, uns burburinhos aí da mudança da Teológica. Atualmente funciona aqui em Perdizes, né, numa quadra toda dos batistas, mas está todo mundo sem entender o que é isso, para onde que vai, o que está acontecendo? Tchan, 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 tchan. Surprise. Na verdade é o seguinte, né? Sim, os batistas reunidos numa assembleia extraordinária na primeira igreja batista do Brás, eles decidiram ali por unanimidade que participar de um projeto de verdade de permuta, né, com relação a todo o prédio ali, com a construtora. Então existe essa possibilidade, ela está em andamento para que ali se construa um novo prédio onde nós teremos as futuras instalações, né? E nesse ínterim, então, nós estamos ainda vendo as possibilidades que existem para atender os alunos. Ainda não definimos ainda o local, mas os critérios que nós temos são o seguinte, né? Nós vamos para um lugar onde teremos as mesmas e melhores condições do que nós temos hoje, tanto do ponto de vista da tecnologia, de acesso ao local, da própria parte da estrutura física que nós vamos escolher os alunos, né? Então, isso nós temos colocado como prioridade. Quem está aí curioso pode ter certeza que você vai para um lugar muito bom. Perto do metrozinho, né? Absolutamente. Isso aí é indispensável, né? Ninguém quer ficar andando muito, não. Falar em locais, quantos polos existem da Teológica e em quais lugares no Brasil? Olha, hoje nós estamos com 18 polos da Teológica, mais 10 polos em andamento, né? Nossa. Nesses 2 anos que nós assumimos a gestão, cresceu muito o número de polos do que nós tínhamos, cresceu muito mesmo, né? Então nós temos muitos polos espalhados na cidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Então aqui são vários bairros, nós temos, né, polos em Itaquera, Emelino Matarazzo, no Brooklyn. Então são vários aqui na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo, então nós temos Sorocaba, São José do Rio Preto, Bauru, estado em vários lugares mesmo no estado de São Paulo, né? E temos também outros polos em outros estados, Santa Catarina, o Ceará, Bahia, então outros polos em andamento, são vários locais. Então, e aí os polos, eles são os polos interessantes. Alguns acontecem em igrejas, outros associações, outros seminários que recebem também os nossos polos. Então, tudo com uma excelente estrutura. Assim, os polos, nós somos criteriosos na escolha dos nossos polos. Os nossos polos têm uma excelente estrutura para receber os alunos, para que eles possam estudar e ter todo excelente atendimento, como o aluno que é aqui de São Paulo também, local aqui eles tenham lá. Se o senhor pudesse dizer assim, um diferencial da Teológica, qual que seria? Bom, hoje nós temos na Teológica, assim, 2 diferenciais. Não vou colocar assim em ordem qual que é o maior ou menor, mas com certeza a capacidade, né, e o conhecimento dos professores. Todos os nossos professores com pós-doutorado, doutorado, né, e eles são peritos nas aulas que eles dão. São pessoas
e conhecem muito, muito mesmo as suas disciplinas, as suas matérias, né? E juntamente com isso são pessoas piedosas, pessoas que estão atuando nas suas igrejas, que enxergam a palavra de Deus como inspirada. Não há um liberalismo teológico, nós não tratamos Uhum. a Bíblia como um livro qualquer. Para nós a palavra de Uhum. Deus é inspirada, todos os nossos professores creem, ensinam uma teologia ortodoxa, bíblica. Isso para nós é um compromisso, é a nossa identidade enquanto Faculdade Teológica Batista, né? Então, nós prezamos e respeitamos toda uma teologia bíblica fundamentada na inspiração das Escrituras, na revelação. Isso é, de fato, um diferencial. O aluno que vem para estudar na teológica, ele sabe que ele está estudando com pessoas que zelam pela palavra de Deus e zelam pelo ensino da palavra de Deus, né? Uhum. Então, é isso aí. Ah, muito bom. Falar nisso, assim, quais são as disciplinas, assim, no geral, assim, que a gente pode dizer que tem de diferencial com outras faculdades de teologia? Por que que alguém que esteja nos ouvindo nesse momento, o que que ele poderia dizer: "Nossa, teológica é o lugar para mim"? Ah, por muitas razões. Bom, como eu te falei, nós temos aí os alunos que eles são assim, questionadores, alunos que já estudaram teologia ou nas suas igrejas ou fizeram outros cursos livres. Então, quando eles vêm para a teológica, eles vêm com uma grande expectativa de que o que eles vão aprender vai superar. E é isso que Hum, a gente vê na prática, né? Como eu já disse aqui, pela qualificação dos professores, o conhecimento que os professores têm, né? Professores que pesquisam, eles não pararam, só estão cada vez mais produzindo literatura, produzindo pesquisa, professores muito competentes, né? Agora, interessante é o seguinte, né? Que o aluno que vem para a teológica, esse é um diferencial, a relação do professor-aluno, né? E a maneira do processo didático, em como os professores transmitem e se certificam que o aluno está, de fato, aprendendo esse conteúdo e esse conteúdo se torna relevante nas suas uhum. vidas, não é simplesmente uma teoria, né? Então, Ah, isso nós legal. temos Muito bom. É é prático, um né? diferencial. Não, ele tem a parte de pesquisa, a parte Sim, acadêmica, mas essa parte acadêmica faz sentido na na realidade vida. que o aluno vive, né? E nós estamos assim sempre incentivando. Nós temos, por exemplo, os programas de iniciação científica, sempre Legal. incentivando os nossos alunos a que eles busquem sempre qualificação. Então, o aluno sai da graduação, já vai para pós-graduação, vai para o mestrado. Muito Então, bom. os alunos têm nos professores um exemplo tanto da vida acadêmica quanto um exemplo ministerial. Então, Uhum. aí, esse é um diferencial. Além das disciplinas, né? Hoje, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo é uma faculdade que tem forte atuação nas disciplinas das línguas originais, da hermenêutica, da exegese, né? Com professores altamente qualificados nessa área, né? Uhum. É, o pessoal Esse é um fala diferencial. grego quando você chega lá, o pessoal te cumprimenta em grego. Tô Tá tô aprendendo grego, tô Jaci? tô tá difícil, Nós galera. temos o professor Eustácio de Sossos, que é de Sim. Tessalônica, né? O Aham. Marcos Almeida está lançando uma gramática agora, que vai ser uma gramática Pela Thomas, sensacional, né. né? Pelas Thomas Nelson, uma gramática que, no meu entendimento, né? Eu sou um exímio colecionador de gramáticas de grego e outro material, mas assim, essa gramática vai ter um diferencial, assim, um conteúdo exaustivo, bem trabalhado, e não é uma cópia, uma reprodução das gramáticas americanas, inglesas ou alemãs. Não é de fato uma gramática que foi feita por um professor que tem conhecimento da área Muito e ele bom. estudou todo o conteúdo e é resultado de anos e anos de docência, né? Então esse é só Muito um bom. exemplo, né? Mas eu poderia falar aqui dos outros professores também, né? É, e eu O acho que Jonas Machado, que eles são crânios demais. E eu acho que uma coisa que é muito legal também na teológica é que, embora os professores sejam muito inteligentes, muito cabeções, eles são muito simples. são. Eles são muito legais, assim, conversam com você, não de um juridiquês ou de uma palavra assim difícil. Eles são gente. Isso é muito legal para você que está querendo entender teologia, você que nunca teve contato com teologia. Essa relação humanizada é muito, muito, muito legal. Isso aí não é só teoria, não, é a prática, né? Aliás, uma coisa interessante, nós temos um alto índice de retenção, que não é normal. Normalmente as faculdades você tem entre X alunos e no final do curso
um grupo pequeno se forma, né? Uhum. E ao longo desses últimos 4 anos aí, os nossos índices são de uma alta taxa de retenção. A maioria dos Muito alunos, eles bom. começam e vão até o final e se formam, né? Que bênção. Isso aponta para uma satisfação muito grande por parte dos alunos, que reflete o que? Essa satisfação reflete a qualidade do ensino, a maneira como parte humanizada, como você disse, Uhum. como eles são acolhidos, recebidos pelos nossos colaboradores, secretaria, tesouraria, todas as outras áreas, né? Sim, o seu Roberto é um Ele é máximo, né, joia. já chega assim e ele é um máximo, açuda a cantina, nossa, o pessoal é sempre muito acolhedor Eu chamo o mesmo. seu Roberto de Homem Flumes. O que é Homem isso? Flumes. Porque ele torce pro Fluminense, tá sempre com a Ah, caixinha lá, e eu falo, seu Roberto é o Homem Flumes. perfeito. E o E ama os seu alunos. ele ama é muito legal, ele é muito fofo. E ele é fluminense e eu sou Vasco, né. Ah, você é Vasco? Eu sou Vasco da Gama, e aí é muito engraçado quando a gente fala de futebol também. Mas falando dos professores também, como que é o corpo docente, assim, numa outra questão? Um dos pontos que é muito discutido, tanto em conferências teológicas quanto nas mídias, especialmente nas redes sociais, é a questão da mulher na teologia, né. Então existe um estigma muito grande de que mulher não pode fazer teologia, que teologia não é lugar para as mulheres, enfim. Mas como que funciona isso? Existem professoras, a gente tem alunas, como que é? E realmente, teologia é para mulher ou não? É. Então, um paradigma que nós tivemos que quebrar, que é um paradigma antigo, que teologia era exclusivamente para vocacionados, né? Nós não compartilhamos dessa visão, achamos que é uma visão equivocada. A teologia é para toda a igreja, para todas as pessoas, aquelas pessoas que querem estudar teologia, né? Então é aberto, não é simplesmente para aquela pessoa, olha, eu tenho uma vocação para ser pastor, eu tenho uma vocação para ser missionária, né? Uhum. Não, você tem as pessoas querem conhecer mais as escrituras, querem entender a história da igreja, querem Sim. entender, são inúmeras disciplinas, né, na Uhum. parte da teologia sistemática, psicologia da religião, Uhum. são antropologia missionária, religiosa, então são inúmeras matérias, que essas matérias elas trabalham várias áreas É da sociedade interdisciplinar, né? interdisciplinar. Então, imagina o conhecimento, né? Os alunos chegam e falam assim: olha, puxa, eu não imaginava que a gente ia estudar tanta coisa Muito legal legal até o isso. final. Uhum. E, evidentemente, isso não é um pacote fechado para homens, um pacote fechado para um segmento da igreja ou da sociedade, não. Nós temos professoras, né, que Uhum. estão dando aula, que são Aham. maravilhosas. É, Maravilhosas. e alunas, várias alunas que estudam conosco, sempre tivemos, né, no nosso corpo docente, né, os professores, e também no corpo discente, alunas, né. E também uma coisa interessante, faixa etária, nós temos desde os alunos mais novos que Aham. acabaram de sair aí do ensino médio e estão estudando teologia com Que a gente, com legal. pessoas que já têm uma vida formada. Eu já tive alunos que foram juízes, arquitetos, professores, a pessoa já tem a vida dela formada, assim, a carreira profissional, mas decidiu, não, eu quero estudar teologia. Puxa vida, eu vou lá para a Muito teológica, eu vou legal. estudar teologia, Sim. e é legal essa questão eclética, essa intergeracional, Uhum. assim, se por um lado é dísparo, que você tem várias pessoas, mas assim, a troca de experiências é muito rica, né? Nossa, É sim, assim, sim. é sensacional. Quem tá chegando É, vai aprendendo, inclusive, com o que já tá mais pra frente, né. é, Mas também é interessante que pessoas mais velhas também vão, porque nunca é tarde de pra jeito nenhum. aprender, nunca é tarde Não. para aprender. E é uma troca de experiência muito grande entre os próprios alunos, né? E é interessante essa coisa da igreja, né, que a igreja é isso, né, são pessoas de classes diferentes, são pessoas, de lugares diferentes, são pessoas, de idades diferentes, mas a gente tá lá junto por causa de Jesus, né. Eu acho É. que a teológica mostra isso também, né. E uma coisa interessante nesse aspecto que você está falando é o aprendizado do respeito que se cria. Porque como vai ter que conviver com pessoas assim, assim, Perfeito. bem diferentes, então cria um ambiente, existe esse ambiente na prática que eles vão aprendendo a se respeitar, né? Uhum. E É isso tem essencial. os atritos aqui e ali que vão sendo Claro. superados, né? Sim. E
Nossa, isso é muito essencial. E esse é um diferencial da teológica. Você aí que está procurando faculdade de teologia, você tem que vir para cá para você ver com seus próprios olhos. Vocês estão ouvindo agora, né, mas seus olhos faz como Jó, né? Não só ouvir, mas viver. Vem estudar na teológica, você pode vir Sim. de skate, de patinete, de Uber, de metrô, de Ouvindo ônibus, rock. ouvindo rock, jazz, blues, você vem para teológica, vai estudar com a gente. Perfeito. Agora eu queria te perguntar, se existe alguma projeção, o que o senhor consegue ver do futuro da teológica? Vamos pensar em uns 2 anos, 5 anos. O que a gente está vislumbrando aí de melhorias, enfim? A faculdade tem crescido bastante nesses últimos 2 anos, graças a Deus, né. Uhum, É fruto de um trabalho de tudo que plantaram no passado, né, e das possibilidades que nós vimos de mudança para que houvesse esse crescimento que nós já estamos experimentando, né. Então, além da ampliação dos polos, criação de novos cursos, nós estamos criando vários cursos, e não só na área da teologia, nós queremos ter cursos em outras áreas do conhecimento, estamos trabalhando para isso, né, da entrada nesses projetos no MEC, no Ministério da Educação e Cultura, para que a faculdade possa oferecer curso em outras áreas do conhecimento, e nós trabalhamos com parcerias. Por exemplo, hoje a faculdade oferece um mestrado, que é um mestrado que começou com a Fabapar, que é a faculdade lá, nossa parceira no Paraná, mas que hoje é o mestrado dos batistas brasileiros. Então, uhum. hoje a faculdade tem um mestrado, a Teológica oferece, então, o nosso mestrado. E também nós estamos trabalhando aí, entrando com um projeto para no futuro ter o nosso doutorado também em teologia, Nossa, né? chique demais, tá? É bom. Chique. Tá achando o quê? A teológica é braba. Nossa, muito bom. Então, daqui a uns tempos a gente já pode estar vendo, né, vislumbrando muito mais coisas, a teológica é muito mais lugares, com, enfim, com muito mais alunos. E para quem quiser conhecer, para onde que vai? Onde que entra? Qual que é o site? Como que encontra a gente? Se você me permite, antes de responder essa Tá. pergunta, só fazendo um adendo à pergunta anterior, né? É, e é um caminho que nós estamos trilhando que está se consolidando e se tornando realidade. Sonhos que nós tivemos lá atrás, e hoje esses sonhos são reais, de cursos que nós criamos, da ampliação nos diferentes estados, dos polos, né? Então, acho que cada momento nós estamos curtindo esse Uhum. crescimento e vendo as coisas boas que vão acontecer, se tornando realidade, né? Que É bênção. isso. Quem quer conhecer mais a Teológica pode entrar no nosso site lá, né? www.teologica.net, tem o nosso site, né? Pode entrar em contato conosco, nós estamos lá na João Ramalho, Aham. né, 466, pode também conhecer. Quer tomar um cafezinho com a gente? Vem Um tomar um café com cafezinho, a um gente. chazinho, conhecer a Sueli. Nós Sim. temos uma cantina maravilhosa. Maravilhosa. E para você que é estudante, o preço é bom, tá? Não é caro não, e a comida é maravilhosa. Então, pode conhecer a gente através Sim. da rede social, do site. Por favor, gente, olhem o nosso Instagram tá ficando demais, tem cortes, tá tendo conteúdos super legais, não é só anúncio, não é só patrocínio, mas tem conteúdo que a gente tá criando, siga a gente nas redes sociais. Eh, então, a Teológica existe há muito tempo, né, são 70 anos de história. O que que pode falar pra gente dessa história tão rica, longa e tudo mais? Nós vamos completar, né? A Teológica começa em 1957, né? E nós tivemos inúmeros pessoas pastores, professores de relevância, missionários americanos que vieram. Entre eles, a grande figura de expressão da Faculdade Teológica, né? O Dr. Russell Shedd, Russell que Shedd, é criador aí incrível. das edições Vida Novas, edições Shedd, quer Uhum. dizer, um nome Gigante. gigante de relevância, né? Mas inúmeros outros professores que são conhecidos, né? O professor Luiz Saião, Jonas Madureira, né? Lá atrás tivemos o Enéas Tonini, Byron Harvey, e tantos outros, né? O Richard Schurz, né? Autor da Teologia Sistemática. Então nós temos uma história de professores de nome, e a Uhum. Teológica formando não só batistas, mas pastores, estudiosos e outros Legal. líderes religiosos de inúmeras denominações que estudaram conosco ali na Perdizes e na Teológica, né? Então, é um legado aí, Incrível, já é uma incrível. história aí, né? É, nome de peso, nomes de Aham. peso aí, né. E, assim,
A gente entende muito que é teologia para a igreja. No imaginário social, alguém vai fazer teologia para poder servir na igreja, né? Como a gente já falou antes, né? Que não é só para a igreja, mas é conhecimento da Bíblia, da história da igreja e tudo mais. Mas a gente fala muito de teologia para crentes, né? Sim. Mas como que funciona a teologia para a sociedade? Qual que é a importância da teologia para a nossa sociedade? Essa pergunta tua, eu entendo que ela é tão importante quanto aquela pergunta que você tinha colocado primeiro, né? Sobre a questão da para quem que faz teologia? É só para vocacionado, não é? Uhum. Esse é um mito que nós tivemos aí que trabalhar para desconstruir. A outra questão também é essa visão reducionista de que a teologia é só para o âmbito daqueles que têm a fé, que têm a religião. Agora, qual que é o impacto da teologia na sociedade? Quando a gente pensa no complexo que é o ser humano atuando nas diferentes áreas, né? Na cognitiva, na psicológica, na histórica, na social e também a parte biológica e espiritual. Então, o ser humano ele tem demandas e assim a questão do Criador, a questão de Deus, essas questões espirituais, elas estão presentes em todo o tecido da Uhum. sociedade, né? Sim. E o teólogo é aquele que se posiciona na sociedade, não somente para falar em nome da igreja, mas o teólogo também é aquele que se posiciona para falar ao coração do ser humano sobre essas questões com propriedade, não com Uhum. especulação, não Perfeito. com superstição, mas falar com propriedade sobre o fenômeno religioso, sobre a experiência com Deus, a manifestação de Deus sobre as Escrituras, né? De maneira histórica, assertiva, né? De Uhum. maneira que a sociedade possa ter, nessa parte espiritual, assim como você tem, por exemplo, o médico, que vai atuar na parte física, né? Um psicólogo na parte psicológica, etc., Uhum. na personalidade, você tem então a figura do teólogo, que ele ajuda nesse tecido da sociedade a ter uma compreensão saudável desse fenômeno religioso e da experiência com Deus, né? Uhum. O ser humano que ele é desajustado com nesse aspecto espiritual, nesse aspecto da relação com o divino, eh, ele, além de ter muitas questões mal resolvidas, às vezes não entende o próximo, o Sim. outro que tem a Sim. espiritualidade. E você sabe que tem pessoas que têm uma uma tendência maior para a questão espiritual e outras nem tanto, mas Uhum. essa questão da presença do teólogo para mostrar o posicionamento da igreja, o posicionamento do cristianismo e o ser humano normal, que não tem, assim, não diria o ser humano normal, mas a O pessoa que não é normal, todos religioso. são não religiosos, né? Melhor dizendo, Sim. ótimo. O ser humano não religioso é compreender também esse fenômeno Sim, religioso, né? sim. É, porque todos nós temos questionamentos no fim do dia, né, sobre de onde nós viemos, para onde a gente vai. Essas questões são filosóficas, mas elas também são questões da alma. Exatamente, né? Você não pode, não são somente questões filosóficas. Essas questões existenciais, elas têm a ver com o Criador, Uhum. a existência. Você não responde simplesmente, a resposta da existência, que ela somente é fruto de um acaso, de coisas materiais, ela não satisfaz o ser humano de modo Não. geral, de jeito nenhum. Mm-mm. O ser humano precisa entender e ele percebe de alguma maneira que tem algo que transcende. Sim, se for tudo acaso, nada é importante, né? No final das Exatamente. contas, nada importa, porque não É, teria um sentido. você não tem mais um padrão de moral, você não tem um padrão. O que normatiza as coisas? Né? Aí você tem Uhum. as diferentes filosofias que vão tentar responder isso, mas nunca respondem de maneira satisfatória, né? Porque às vezes parece que causa mais um buraco no coração do ser humano do que responder de fato, né? Uhum. Então,
a importância do teólogo na sociedade é fundamental. Nossa, mas essa questão é muito, muito importante, porque em um mundo como o nosso, pós-moderno, é claro, aí eu a chata, né, da história, né? Existem muitas discussões se a gente está na pós-modernidade, na Aham. modernidade, mas enfim, o nosso mundo na configuração que está especialmente em São Paulo, a gente vive nessa correria, né? E nessa correria, às vezes a gente não para pensar sobre essas questões existenciais. E essa fuga, no final das contas, se torna uma fuga de nós mesmos, dessas questões que estão em nós, mas também, em último lugar, uma fuga de Deus. Quando a Aham. gente foge de nós mesmos, a gente não tem como conectar com o divino. E o que o senhor poderia nos dar de direcionamento com relação a isso, de não fuga das questões existenciais, e como que a teológica poderia nos ajudar nesse sentido? Olha que interessante, né? Você vem na Idade Média, onde a religião é muito, e depois a Reforma Protestante, onde você tem assim espaço, Deus ocupando o primeiro lugar e o homem em segundo. Quando vem o humanismo e tira Deus, coloca o homem em primeiro lugar, né? O homem no centro, né? Esse pensamento cartesiano e tudo que é construído depois, você vê que a modernidade, alguns falam que nós estamos na modernidade tardia, Sim, né? sim, sim, O sim, sim. projeto moderno sucumbiu justamente porque ele não tratou as questões principais do ser humano. Entender o universo como uma grande máquina em que, se nós soubermos ajustar e entender as regras como essa máquina funciona, nós solucionaríamos todos os problemas. Isso se mostrou uma grande ilusão Uhum. e gerou uma geração nova, uma nova período na história da humanidade. Completamente É, perdida, né? e onde eles voltaram para Deus. Então, Hum, Deus tem um espaço na pós-modernidade. Não era o espaço que havia na Idade Média, é um novo espaço, né? sim, E as pessoas estão tentando ajudar, a ajustar isso, a entender isso, como é Deus, o espaço do divino, dentro desse novo momento que nós estamos vivendo. Né? sim. E aí é o papel fundamental do teólogo de resgatar e mostrar para o ser humano isso. E a teológica, ela é a É o resposta lugar, para né? essas perguntas aí, é onde Aham. você vai, eh, ah, em boa parte, acalmar o coração, e outra, criar mais perguntas É, ainda mais então, profundas, sim, né, mas sempre sim. crescendo. Mas é muito interessante essa questão das próprias matérias da teológica que também trazem esse aspecto, né? Psicologia, antropologia, estudo do homem, estudo da humanidade, tudo isso, gente, quando a gente fala teologia, a gente está falando dessas questões também, do seu dia a dia, de como você encarar a sua vida, porque teologia não é só para domingo, teologia, na verdade, é para o dia a É dia, uma né? Para cosmovisão. você é uma cosmovisão, visão do mundo, como você pode ser no mundo, como você pode estar no mundo. Então, gente, teologia é bem mais amplo do que muitas das vezes a gente pensa, né? Uhum. E é para jovens também, gente. Venham estudar, jovens, galera. Vamos É, estudar teologia. e hoje nós temos a maior parte dos nossos alunos são jovens, estão Ai, estudando com a gente lá. maravilhoso. É. Graças a Deus. E para encerrar, como que alguém que não conhece teológica, que parou nesse vídeo aí, como que ele pode encontrar onde que a gente está fisicamente localizado e as redes sociais, site, como que é? Bom, para quem é da cidade de São Paulo, nós estamos ali no bairro da Perdizes, na João Ramalho 466. Você é muito bem-vindo, se puder nos visitar, tomar Tomar um um café? café conosco lá, um chá. E nós temos a cantina maravilhosa, Maravilhosa, a aqueles Sueli, nossa, aquele salgado folheado, quando você chega lá, o cheiro, maravilhoso. não tem Eu como. amo o hamburgão É. também. E o melhor é que, se você for estudante, gente, os preços são muito de estudante, tá? Não é caro, então dá para você comer e comer bem. E além de ter um espaço ali de convivência, nós temos também a livraria, né, com os preços sensacionais ali, quem Sim, quer sim. estar Sempre participando. tem promoções, 40% de desconto. Faz mesmo uma visita lá e aproveita e faz sua feira também. Então, e além dessa visita ao local lá onde funciona a Teológica, a nossa sede, você também pode acessar, né, nossas redes sociais, né, o nosso site, teologica.br, né, está com a gente. Né? Entre no site, tem todos os nossos cursos de graduação, pós-graduação. Se você tem interesse de levar um polo
né? Ter um polo aí, de repente, a associação, a igreja, o seminário, e mesmo que seja de outra denominação, tem interesse, entre em contato conosco, né? A possibilidade, de repente, de você ter um polo da teológica aí na tua região, no teu estado, né? Muito É bom. isso aí. É E se você isso tem aí. interesse de estudar teologia, entre em contato conosco, né? Nós temos aí todo semestre aí a nossa ah, oferta de bolsas, então você pode Bom, concorrer a isso aí, tá bom? Se você legal. já estudou teologia, quer fazer pós-graduação, venha fazer uma pós-graduação conosco, uma das várias que Perfeito, nós temos aí. perfeito. E alunos, pessoal que já está na teológica, por favor, sigam a gente nas redes sociais, acompanhem, curtam, comentem. Esse vídeo também, por favor. No Instagram nós estamos @teologica.br. Então, não só curte, gente, comenta lá, a gente gosta de ouvir vocês. Comenta aqui também no YouTube, por favor. Isso ajuda muito. E aí, pastor, tem alguma outra coisa, por último, queira falar para o pessoal que está nos ouvindo? Eu queria deixar uma palavra inspirativa, né, assim, de reflexão. Ah, a teologia é algo simplesmente maravilhoso. É lógico que as questões religiosas elas são mais profundas que a teologia, mas por que a teologia ajuda? Ela não vai suprir todos os gaps ela não vai, assim, ela não tem o poder de construir o ser humano. A teologia simplesmente quem faz isso é Deus. Deus é que reestrutura e dá sentido para a vida. O que a teologia faz é nos ajudar a entender essa relação com Deus, a relação com as Escrituras, a igreja, o povo de Deus ao longo da história, né? E isso ajuda muito, porque quando você responde boa parte dessas perguntas, ou você tem entendimento de como esse fenômeno funciona, isso traz satisfação, tranquilidade e entender o nosso lugar na sociedade. Que bênção. Então, essa foi a conversa com o pastor e diretor skatista e roqueiro. E nós esperamos você no nosso próximo episódio aqui do Conexão Teológica, o meu, o seu, o nosso podcast de teologia de forma profunda, mas de forma leve. Por favor, curta, compartilhe, comente aqui esse vídeo, manda para geral aí nos grupos e a gente se encontra no próximo episódio.